Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato que vou narrar a vocês agora é uma história real que ocorreu há muitos anos em uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, precisamente no Vale Histórico, né? Só não vou revelar o nome da cidade e o nome das pessoas para preservar aí. Talvez ainda existam pessoas que são descendentes dos protagonistas dessa história, desse fato, e para não tocar na tristeza alheia, né? Foi uma história muito triste. Era um tempo, nos anos 50, 60, que o preconceito contra as mulheres era muito grande. E também contra os homens. Vou falar de um caso de amor proibido que, pela época, pelo preconceito, que terminou em uma tragédia sem necessidade e sem culpa do causador dessa tragédia. Né? Nessa cidade havia uma moça, uma mulher. Naquela época se casava muito jovem, então uma pessoa com 35, 30 anos já tinha os filhos grandes. E os filhos começavam a vida também muito cedo, principalmente o homem, o garoto, com 13, 14 anos, ele já tinha sua arma, já trabalhava. Arma naquela época era normal, eu creio que até o dia de hoje ainda seja, né? Que não mudou muita coisa. Mas a lei naquela época permitia que você tivesse arma, com registro, sem registro, andasse armado. O problema era não usar e nem não usar sem a necessidade e nem estar ameaçando as pessoas. E nessa situação, o que houve? Havia ali uma moça, uma senhora, o marido havia falecido, ela estava viúva e um tempo ali na sua viuvez ela conseguiu um namorado, mas o preconceito impedia eles de assumirem aí o seu caso, porque havia o preconceito da mulher ser viúva, ser separada, ou ter tido uma família, não tinha o direito de começar uma nova vida. E havia também um preconceito por parte da própria família do homem que ia ficar criticando ali, poxa, você mais novo, mais jovem. Tinha tudo isso, né? Bem que a diferença deles assim não era grande, mas tinha tudo isso. E as casas antigamente não tinha muro, era cerca, aquela cerquinha. E essa moça, ela morava sozinha ali. Os filhos já estavam grandes, né, que tinha casado muito jovem. Alguns ficavam com ela, mas tinha noite que não. Uma noite, como meu pai me contou, né? Aí você vê, né? Ela teve que omitir, negar um fato, não levar a verdade à tona, para não sofrer mais com preconceito e não prejudicar a vida do filho, que já estava mais prejudicado ainda. O filho veio, com o tempo ela conseguiu esse namorado, mas todas escondidas, que não podia aparecer, né? Na calada da noite, seu namorado, seu amante, ele vinha ali na casa nos dias combinados. Batia na porta, toque, toque. Ela abria e ele entrava. Uma noite, um dos filhos dela veio ali jantar com ela e acabou ficando. Naquele tempo estava longe de existir celular para mandar recado pelo zap, né? E qualquer outra tecnologia. E ela ficou ali apreensiva, poxa, e agora? Só que ela não esperava o que ia acontecer. Deu a hora dele chegar, eu acho que para virar para madrugada, o rapaz chegou e bateu na porta. Toque, toque. Ela não abriu, ele toque, toque. Eles deveriam ter combinado um código, né? Quando tivesse gente, para ele poder vazar, né? Mas não pensaram nisso. Bateu, bateu e continuou batendo. Seu filho, que estava dentro da casa, ele tinha em seu poder um revólver, passou a mão naquela arma, pegou aquela arma, levantou, a mãe levantou, ficou ali naquele papo de aranha, não podia contar a verdade para ele, temendo a reação dele.
Mas se ela tivesse contado, não havia ocorrido o que ocorreu, né? Talvez nem ele nem ela tivesse que conviver o resto de suas vidas com esse pesadelo desse ocorrido. Ele veio imaginando ali ser um ladrão que ficou como um ladrão e batendo, tipo dando uma forçadinha na porta. Antigamente existia aquelas fechaduras, ele olhou, visualizou a pessoa, colocou o cano da arma no buraco daquela fechadura antiga e disparou. Um tiro só. Que meu pai me contava, né? Alvejou ali o mamilo desse rapaz e provavelmente atingiu o coração e ali ele morreu. Acabou não dando nada, que ficou como ele estava tentando fazer uma invasão, uma incursão ali na casa dela. Ela, com todo sofrimento, não pôde contar aí a verdade e essa história ficou por isso. Daí eu fico pensando, né? Foi uma tragédia, eles devem ter sofrido, principalmente ela, o resto da vida com isso na cabeça. Também o rapaz também, o autor, né? Não sei se ela contou para ele, talvez nunca tenha contado. Mas é uma coisa que não traz felicidade nem para quem ficou, nem para quem ficou. É uma coisa que deve ser evitado. Só que naqueles anos a lei era mais assim, caracterizar assim, um assalto, um roubo, uma invasão. Quem se defendia tinha mais aí proteção. A legítima defesa naquele tempo não era como hoje, né? Era mais light as coisas, né? E realmente ele não teve culpa também, né? Mas fica aí, né? A história, quando um amor escondido pode trazer uma tragédia na vida das pessoas, né? Escondeu-se o amor atrás do preconceito, o gosto, né? Porque se ele estava indo ali que ele gostava dela, e se resultou numa tragédia em uma cidadezinha por aí, entre os anos 50 e 60. Fica a história de hoje. Peço que você que assistiu até o fim dê um joinha, siga no canal e Deus nos abençoe.